Você consumiu tanto conteúdo sobre retatrutida, já ouviu diversas histórias de sucesso com a utilização desse composto fenomenal, aquele relato do seu amigo, da sua amiga, pessoas próximas a você. E ainda assim, aquela pergunta que quase sem resposta, ainda paira na sua mente. Por que em mim o resultado ele nunca chega? Às vezes até você já segue algumas semanas de protocolo com a reta, e aí você levanta cedo pela manhã, você tira a camisa, você se olha no espelho e o que você vê não reflete aquilo que você esperava acontecer no protocolo com a reta. Ou o resultado, aquele visual que você enxerga no espelho, ele é muito mais lento, muito mais fraco de tudo aquilo que você já escutou, de tudo aquilo que você já consumiu de conteúdo aqui na internet. E aí, a conclusão muito simples e fácil, ela chega de imediato lá no seu cérebro. A retatrutida não funciona para mim. Ou pior do que isso, você começa a questionar a sua própria biologia, o seu DNA, a sua genética. Você começa a culpar os seus pais, achando que tal composto ele não funciona para você. Porém, eu preciso te dizer uma coisa bem simples. Quase sempre, quando alguém chega até mim, durante ou depois de um protocolo com a reta, que não entregou aquilo que ela deveria ter entregado, pensando a nível estético e em relação à saúde, correção de marcadores, o erro não foi na dose. Geralmente o erro ele não está na frequência de aplicação, tá? O erro ele começou bem antes, tá? Antes de você fazer a sua primeira injeção da retatrutida. É exatamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, Por que a retatrutida ela não funciona com você? E eu vou listar de uma maneira bem clara e direta os 3 erros que aniquilam, que destroem qualquer possibilidade da reta em entregar aquilo que ela se propõe a fazer, tanto a nível metabólico quanto a nível de saúde, de correção de marcadores e principalmente estética. Mas antes de mais nada, eu preciso te pedir, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva agora, tá? Deixa o seu like. Agora já no início do vídeo, se você não curtir esse conteúdo até o final do vídeo, você retira o seu like, tranquilo? E obviamente compartilha esse vídeo com alguém que está pensando em adentrar num protocolo com a retatrutida, tá ali fazendo uma migração, saindo do Mounjaro, indo para a reta. E às vezes essa pessoa, ela precisa consumir esse conteúdo para ela não cometer esses erros antes mesmo de começar, tranquilo? Obviamente, isso não ajuda só o seu amigo e a sua amiga, me ajuda a crescer esse canal, fazer com que esse conteúdo chegue em mais pessoas e também possa agregar a nível de conhecimento para que essas pessoas também não cometam erro, tranquilo? E antes de qualquer coisa, eu preciso aniquilar, eu preciso destruir de vez uma ideia que circula por aí, que está fazendo muita gente tomar a decisão errada em relação à retatrutida. Aquela falsa ideia de que a reta ela funciona para qualquer tipo de pessoa, em qualquer condição metabólica, e ela vai entregar o mesmo resultado para todo mundo. Não é assim que funciona, isso não é a opinião do Breno. E por mais que eu tenha relatos na prática que corroboram com isso, eu vou te mostrar nesse vídeo de uma maneira clara e direta, com fisiologia, que vai explicar por que a retatrutida ela funciona assim de maneira diferente em diferentes biologias, em diferentes cenários. Você provavelmente já escutou alguém te dizer que perdeu mais peso com a tirzepatida, com o Mounjaro, em comparação com a retatrutida. E aí você ficou naquela dúvida, porque basicamente tudo que você consumiu de conteúdo, tudo que você assistiu, sempre mostra, claramente que a retatrutida ela é superior à tirzepatida. E de fato ela é, pensando principalmente em utilização a longo prazo, pensando em modulação metabólica, de uma maneira eficiente e real. Porém, em algumas pessoas, que têm por padrão genético, na maioria das vezes, uma expressão do receptor de GIP mais potente lá no seu tecido adiposo, na gordura e também nas células beta-pancreáticas, tudo isso faz com que a tirzepatida, que tem uma ação de GIP muito mais intensa e muito mais alta quando comparada à reta, ela acabe entregando, pensando em curto prazo, uma resposta a nível de recomposição corporal muito mais rápida, principalmente na queda de peso, em pessoas, em cenários específicos. E eu não estou te dizendo que a tirzepatida ela é melhor do que a reta, óbvio que não, você já sabe disso, caso você me acompanhe. Eu estou simplesmente te mostrando que o perfil metabólico de cada pessoa é o que vai determinar qual desses compostos ela tende a responder em uma maior velocidade. E caso você não saiba, a retatrutida ela vai muito além de uma simples perda de peso. Primeiro, se o seu terreno metabólico ele estiver com alguma dessas falhas, se você não corrigir tudo isso que eu vou te falar, o composto a retatrutida, ela vai chegar, ela vai tentar fazer o trabalho dela, de sinalização, e o seu corpo ele simplesmente vai tampar os ouvidos e vai ignorar toda e qualquer entrada desse peptídeo lá nas suas células. É basicamente como se você tivesse a chave que abre a porta, você consegue enxergar a fechadura, mas essa porta, à medida que você insere a chave e gira, essa porta ela não abre. A chave ela entra, porém a fechadura ela não gira e você não consegue a tão esperada sinalização que vai te entregar o resultado de fato. Começando com o erro número 1, metabolismo inflamado. Sim, aquilo que eu falo em todos os vídeos, inflamação sistêmica. Quando você tem disparado no seu organismo uma inflamação que acontece de maneira crônica, algo que não se desliga, começa a acontecer algo muito específico a nível celular.
todos os seus receptores de GLP-1 lá nos tecidos alvos, eles têm a expressão mais reduzida. Então a retatrutida, ela chega, de novo, ela tenta se ligar, ela sinaliza, porém essa célula simplesmente tampa o ouvido e recusa escutar o sinal da retatrutida. É a mesma coisa de você tentar ligar para sua namorada, para o seu namorado, porém o celular dessa pessoa se encontra naquele modo silencioso, né? O sinal ele sai, ele chega até a pessoa, porém essa conexão ela não acontece. Então, quando você tem ativo no seu corpo essa inflamação crônica o tempo inteiro, um fator nuclear chamado NF-kappa-beta, que basicamente é uma proteína que funciona como se fosse um interruptor gênico dentro do núcleo de cada uma das suas células. Então, esse interruptor ele fica ativado full time devido à inflamação crônica. Quando essa proteína ela fica ligada de uma maneira persistente, uma das coisas que ela faz é justamente desligar a produção dos receptores que a retatrutida precisa para ligar, para fazer a função dela. E os receptores de GLP-1 são exatamente o tipo de receptor que essa proteína ela derruba, tranquilo? Então perceba que o que está acontecendo na prática, a partir do momento que você vive inflamação crônica, o seu corpo ele está passando por um incêndio que não se apaga, você está, além de destruindo toda a sua saúde metabólica, também você está tampando aquela fechadura que a reta, como se fosse a chave, ela precisa conectar, girar para que a porta ela se abra. E você tem ali todos os resultados que a reta se propõe a entregar. Porém, essa porta ela não vai abrir caso você esteja vivenciando essa inflamação crônica. Trazendo para termos mais práticos, todo esse terreno inflamado, incendiado por todas essas citocinas inflamatórias que são despejadas na sua corrente sanguínea, precisa ser corrigido antes de você iniciar o protocolo ou em paralelo. Caso você ignore tudo isso, você fatalmente não vai conseguir extrair, né, aquele real potencial que a retatrutida ela deveria te entregar. E é exatamente aqui que entra o meu trabalho de consultoria online. A primeira coisa que eu faço não é pensar no seu protocolo. Por mais que você chegue até mim com aquela lista que mais parece a lista de compra que a minha esposa utiliza, né, lá no supermercado, gigantesca, com 1 milhão de compostos que você foi aos poucos, né, vídeo após vídeo, achando interessante e achando que fazia sentido para você. Você chega para mim com essa lista enorme e sabe o que eu vou fazer? Eu vou ignorar completamente essa lista. A primeira coisa que eu faço, né, com todos os alunos que chegam até mim é colher os seus exames, ver como é que você está internamente, né? A partir desse resultado, eu entendo qual que é o terreno que eu estou operando. Eu conheço você internamente. Então, analisando marcador por marcador, eu identifico qual dessas falhas está comprometendo todo o seu cenário. E aí sim, né, depois de tudo isso avaliado, a gente monta uma estratégia que faz sentido para a sua realidade, para o seu histórico e, obviamente, para o seu metabolismo, como ele está atualmente. Não adianta vir com o exame de 6 meses atrás. Você mudou o seu CPF, você já é outra pessoa. Breno, como eu faço para fazer parte da sua consultoria? Simples. Tá o link no comentário fixado, tá lá na bio do canal. Também vou deixar na descrição, você entra no site, você escolhe o plano que melhor se encaixa para o seu bolso, tá? Pense sempre a longo prazo. O trabalho, né, os recebíveis, os entregáveis, eles são os mesmos. Treino no aplicativo, dieta individualizada, toda a estruturação de protocolo. Estou entregando também agora 2 calculadoras. Calculadora para você fazer a substituição dos alimentos, quem é meu aluno já sabe. E também a calculadora para reconstituição, para você nunca mais errar, para você não ficar na dúvida, tendo que fazer regra de 3 com os seus peptídeos em mão, tá? Tudo isso de uma maneira funcional, você digita lá o nome do peptídeo, coloca quanto de água bacteriostática, qual que é a dose alvo que o Breno prescreveu e você tem um resultado. Erro número 2, desbiose intestinal. E galera, esse é o que eu mais me surpreendo quando aparece nos exames dos meus alunos, justamente porque ninguém fala sobre isso. Todo vídeo de retatrutida você vai escutar falar sobre a dose, você escuta sobre os resultados absurdos a nível estético, né? Duração de protocolo, quando iniciar, quando retirar, como titular. Mas em nenhum desses vídeos você vai observar a galera explicando, né, o quão importante é a sua microbiota, o seu intestino. Justamente porque esse composto, ele atua diretamente lá e quando você tem esse cenário otimizado, você tende a ter melhores resultados. O seu intestino, caso você não saiba, é justamente onde grande parte da sinalização do GLP-1, ele começa de uma maneira endógena, tá? Dentro do seu corpo. Todas as suas células lá do seu trato gastrointestinal, elas são responsáveis por produzir GLP-1 de maneira natural. Eu não estou falando de reta aqui, tranquilo? E essa produção natural, ela vem justamente em resposta aos alimentos que você consome diariamente. A partir do momento que você come, você tem essa produção natural acontecendo. Então, quando você tem uma microbiota comprometida, toda zoada, disfuncional, quando você tem uma certa permeabilidade intestinal mais pronunciada, ou até mesmo quando toda a sua produção endógena de ácidos graxos de cadeia curta, principalmente butirato, quando essa produção ela tá baixa, você reduz a sensibilidade basal daquele eixo intestino-hipotálamo, antes mesmo de você introduzir qualquer dose, qualquer protocolo com a retatrutida, tranquilo? Na prática, novamente, a gente tem aquele mesmo ciclo que se repete. O composto, ele entra, ele circula, ele tenta sinalizar em um canal que essa interferência ela já está
interrompida, vamos dizer assim. Então toda a resposta hipotalâmica, ela fica diminuída, ela fica silenciada, e aquela saciedade que você esperava sentir, né, com força total da retatrutida, na prática ela não acontece. Toda a modulação metabólica que a retatrutida ela deveria promover, ela acontece de uma maneira parcial ou altamente reduzida, tá? E aí de novo você vai xingar o composto, você vai condenar os seus pais por terem te dado uma genética péssima, ou você vai atrás do seu fornecedor querendo matar esse cara porque ele te vendeu o produto falso. Porém, de novo, não é assim. Outro cenário que também é importante a gente mencionar, né, que são aquelas pessoas que têm um histórico de uso crônico com antibióticos, ou vivem, né, aquela síndrome do intestino irritável, tem uma constipação severa, né, não consegue ir no banheiro para fazer o número 2, vai uma vez na semana, 2 vezes na semana, ou até mesmo tem alguma alteração lá na mucosa intestinal. Todo esse terreno, ele precisa ser corrigido antes de você iniciar o protocolo. Isso não é uma opção, tá? Não é o Breno te orientando a fazer. Caso você não opte em fazer isso, isso é um pré-requisito básico antes que você pense em utilizar tal composto. E, obviamente, quando você consegue corrigir todas essas falhas, você vai ter o potencial da retatrutida mais expressado no seu corpo e você vai colher resultado. Quem é meu aluno, tá? Não me deixe mentir. Vem aqui no comentário, principalmente aquela galera que está em protocolo de retatrutida. A primeira coisa que eu faço é muito simples. Eu tenho uma refeição, né? Essa refeição eu deveria ganhar um prêmio, porque eu combino todos os alimentos que vão deixar a sua microbiota muito mais eficiente. E não é simplesmente por conta do composto ele bagunçar toda a sua microbiota. Vai muito além disso esse meu pensamento quando eu vou estruturar a dieta. Caso você não saiba, você não é aquilo que você come, tranquilo? Todo nutricionista que te falou isso, ele mentiu para você. Você é aquilo que você consegue absorver. Se você não tem uma microbiota funcional, tudo aquilo que você come basicamente passa direto e você excreta. Então é importante, tá? Esqueça a retatrutida agora, mesmo que você esteja utilizando nada. Pense em alimentos que vão potencializar a sua microbiota, justamente para você ter uma maior e uma melhor absorção de macro e de micronutrientes. O que eu estou querendo te dizer é muito simples. Uma microbiota mais saudável, mais funcional, você colhe mais resultado da sua dieta. Você tem mais absorção de carboidrato, de proteína, de gordura e, consequentemente, isso reflete lá nos seus treinos a nível de energia e, obviamente, na sua estética. Simples. Erro número 3, disfunção mitocondrial acontecendo de maneira persistente. Eu falo das mitocôndrias em basicamente todos os vídeos, você já sabe o que são as mitocôndrias, você já sabe para que elas servem, o que elas fazem. Mas eu preciso que você entenda algo ainda mais específico em relação às mitocôndrias interligadas com o uso da retatrutida. Uma das principais razões que a reta ela está em um nível muito superior de qualquer outra incretina que a gente tem disponível no mercado é justamente o triplo agonismo. Você já sabe como que funciona. Quando a gente tem o glucagon, que é a terceira chave que a reta ela carrega, atuando junto com o GIP e GLP-1, você começa a ativar a via AMPK, que eu também falo em todos os vídeos. Ativando a via AMPK, você começa a ativar um outro carinha chamado PGC, um alfa que você também já sabe. Basicamente, é o regulador mestre, o cara que regula e controla toda a sua biogênese mitocondrial, que, caso você não saiba, é a construção de novas usinas de energia. Então você tem o coativador construindo todas essas novas usinas de energia dentro do seu corpo, e não apenas construindo novas mitocôndrias, você está fazendo com que toda essa construção ela te entregue uma obra muito mais eficiente, porque além de ter mais mitocôndrias, todas essas que estão sendo construídas, elas são mais eficientes na sua função, que é justamente produzir ATP, a única moeda de energia que você utiliza para fazer qualquer atividade, adenosina trifosfato. É justamente por isso que a retatrutida ela está em um nível muito acima de Ozempic e muito acima de Mounjaro. Só que é justamente aqui que existe um problema central em relação às mitocôndrias e à retatrutida. Caso você esteja chegado em um nível de comprometimento severo de toda a sua função energética, de todas as suas mitocôndrias, justamente porque você acumulou durante anos de má alimentação e maus hábitos, estresse crônico, né? Você vive com a glicada elevada, você tem ou caminha para ter uma resistência periférica à insulina. Toda a sua produção basal de ATP, ela cai de maneira severa. E quando você tem toda essa queda de produção de ATP, né, adenosina trifosfato, aquele sinal lá para o PGC1-alfa, né, o cara que constrói novas mitocôndrias, esse sinal, novamente, ele não acontece. Você está tentando construir uma nova usina de produção de energia em um terreno que está altamente comprometido. Pense em um terreno minado e você está tentando erguer uma obra para ter um melhor aproveito a nível energético. Porém, esse terreno está cheio de mina e essa obra ela não vai acontecer. Como consequência disso, você não tem uma produção de ATP eficiente justamente por disfunção mitocondrial. Caso você me acompanhe, você já está cansado de saber que uma produção escassa de ATP, esse crash metabólico, impacta também na sua sensibilidade à insulina. Então, quando você
tem essa disfunção mitocondrial acontecendo, automaticamente aquela melhoria na sensibilidade à insulina que a reta ela deveria fazer, assim como o Mounjaro também faz de uma maneira significante, toda essa modulação ela não vai acontecer, ou ela vai acontecer de uma maneira mais lenta. E aí, de novo, você se encontra lá naquela situação. Você acorda de manhã, você olha no espelho, você não está satisfeito com o seu físico, e aí você começa a questionar o seu protocolo, e de novo você acha que a retatutida é uma merda, que você comprou um produto falso, que somente a Lily é a detentora dessa molécula e mais ninguém. Porém, de novo, você entende que você está jogando um composto que é altamente eficiente na sua função em um organismo severamente comprometido. E é justamente aqui, né, que a gente precisa fazer uma pontuação em relação à diferença de medicamentos e peptídeos, tranquilo? Por que eu estou aqui te contando que para você conseguir ter efeito com a reta, você precisa otimizar todo o seu ambiente? E aí você deve estar se questionando, pô, mas não deveria ser igual um remédio? Pensa no remédio para dor de cabeça que você toma e a sua dor de cabeça ela some rápido. Por que os peptídeos precisam ter todos esses ajustes, né? Por que a gente precisa controlar? Por que eles simplesmente não entram e entregam o resultado? A gente está falando de coisas caras. Eu sei que o pensamento que paira na sua mente é esse. E a gente precisa esclarecer a diferença básica entre um medicamento e um peptídeo. Vamos pensar em um medicamento altamente utilizado, vamos pensar na metformina, altamente prescrito para tratar pacientes que têm diabetes tipo 2. O que a metformina ela faz basicamente? Simples. Ela inibe toda a sua produção hepática de glicose e ela força o seu corpo a captar a glicose por vias periféricas de uma maneira relativamente independente dos estados em que se encontram os seus receptores de insulina. Então, é um medicamento que age fora do problema. A metformina ela não está corrigindo a sua resistência periférica à insulina de uma maneira completa, sacou? Tipo, agindo na raiz do problema. A metformina, basicamente, ela contorna todos esses fatores da sua biologia e ela simplesmente te entrega um número lá no seu exame que vai te deixar muito feliz, que vai fazer com que o seu médico, ele te dê um tapinha nas costas, ele te passa outra receita, mas basicamente, né, e aí você volta felizão para casa, mas basicamente você não está tratando a causa central, você está simplesmente gerenciando uma das suas falhas biológicas e o seu médico novamente, ele está felizão, você pega a receita, você vai embora para casa, porém você não resolveu o problema. Já os peptídeos, eles não funcionam dessa maneira. Pensando na retatutida, que é o tema central do vídeo, a gente está falando de uma molécula de sinalização, de um sinal. A retatutida ela não força nada no seu corpo. Perceba que durante o vídeo inteiro eu estou te mostrando que você precisa ter um cenário otimizado para que esse composto ele consiga entregar aquilo que ele se propõe. Então, a retatutida, ela chega, ela bate na porta de uma maneira educada e ela te apresenta um sinal, tranquilo? E as suas células, elas precisam estar em condição, aptas para receber esse sinal. Então elas recebem, elas interpretam e elas executam e te entregam o resultado. Se esse ambiente celular ele está comprometido, se a sua maquinária interna ela está quebrada, podre, essa porta ela não vai abrir, esse sinal vai ficar bloqueado lá do lado de fora. Não importa quantas vezes esse sinal ele chegue até lá, não importa a intensidade desse sinal. Pense em intensidade como se fosse subir a dose. Não é fraqueza da retatutida, do composto, é justamente como funciona a sua natureza de sinalização biológica, tranquilo? E é exatamente por isso que quando você copia protocolo de dose, sem entender porra nenhuma de como está o seu metabolismo internamente, você está simplesmente rasgando o seu dinheiro e jogando fora. E novamente você vai xingar a retatutida, vai vir aqui nos comentários falando que tirzepatida foi muito melhor. Fadiga crônica que não passa nem fudendo, aquela recuperação piorada entre os treinos, queda na sua performance, névoa mental que se arrasta durante anos e você não tem uma explicação clara por que tudo isso está acontecendo. Todos esses sinais é claramente um grito interno do seu corpo te dizendo as suas mitocôndrias elas estão inoperantes e altamente comprometidas. Então você não vai conseguir gerar energia para que o seu corpo funcione. Então a gente precisa, de uma maneira rápida, consultar os números via exame. E cada um desses marcadores, todos esses marcadores, eles precisam ser endereçados antes ou em paralelo com qualquer tipo de protocolo, tranquilo? E dependendo do quão severo está o seu comprometimento, né, da sua biologia, do seu funcionamento como um todo, tudo isso precisa ser resolvido antes de você comprar a retatutida. De novo, não compre o composto, não compre nenhum peptídeo sem antes colher os seus exames. E chegando nesse ponto do vídeo, a última coisa que eu quero que você saia daqui achando que tudo isso que eu acabei de falar é sua culpa. Não pense que a culpa é sua, que a culpa é do seu DNA, dos seus pais que te deram uma genética de merda. Não é. E diferente daquele seu coach, daquele seu nutri que fica te falando o tempo todo, tá faltando foco, falta mindset, foca na dieta, você precisa se comprometer um pouco mais. Toda vez que você
escutar essas frases da pessoa que cuida do seu protocolo, eu vou te dar a tradução do que essa pessoa está querendo te dizer de uma maneira simples e direta, tranquilo? Basicamente, ela está chegando para você e falando assim: fulano, a gente chegou em um ponto do seu protocolo, né, da sua resposta a nível de estética, de saúde, que me falta argumentos a nível de conhecimento técnico e a única saída que eu tenho é culpar a sua mentalidade, o seu foco, o seu mindset. Perceba que a maioria das pessoas, elas nem sempre te contam a verdade. Se você chegou até esse ponto do vídeo, você entendeu que a culpa não é da retatrutida. A culpa, ela não é do composto que não funciona em você, do seu fornecedor. A culpa não é do seu DNA. Galera, DNA, bicho, a gente está entendendo hoje, em 2026, como é que funciona. Pensa no DNA como se fosse o manual do iPhone. Ninguém sabe ler esse manual, ninguém lê esse manual. Então não é culpa do seu DNA, não é culpa de falta de foco, de mindset, não é culpa sua. Eu acabei de te explicar que pequenos ajustes feitos na sua rotina, na sua dieta, em relação à correção de marcadores, você vai se tornar uma pessoa apta a usufruir de todo o efeito a nível de estética e a nível de saúde que a retatrutida ela entrega. E caso você seja membro do canal, é lá na Elite Metabólica que eu vou soltar mais um PDF com um checklist completo de todos os marcadores que eu avalio lá na minha consultoria para montar qualquer tipo de protocolo de peptídeos, de incretinas, tranquilo? Breno, como eu faço? Muito mais fácil. Seja membro do canal, eu vou elaborar esse PDF com todos os marcadores que você precisa colher, né, nos seus exames, para que você consiga extrair o máximo de resultado a nível de estética, saúde e principalmente não rasgar o seu dinheiro, tranquilo? Eu sou Breno Azevedo, se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like, já deixa seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto.